Bom dia a todos. Bom dia. O ambiente está tão pacificado, tão tranquilo, que nós vamos poder continuar a absorver esta paz que nos chega. O ambiente já estava preparado. Este é um grande hospital e tem como cura principal a escola. Então vamos acompanhar a leitura do livro Fonte Viva, Mensagem do Espírito Emmanuel, psicografia de Nosso Chico, cujo título da mensagem é Vem. E quem o ouve, diga. E quem tem sede, venha. Interessante, esta mensagem está no Apocalipse. Normalmente temos alguma ideia de que se lê pouco o Apocalipse pela linguagem, por algum misticismo no processo. Mas Emmanuel vai buscar este versículo ao Apocalipse e comenta assim: a Terra é a grande escola das almas, em que se educam alunos de todas as idades. Se atingiste o nível das grandes experiências, não te inquiete a incessante extensão do trabalho. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Muitos deles não saíram ainda do jardim da infância espiritual. Dá sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Pois, por isso padecerás muitas vezes aflição e desânimo. Não te perturbes, porém. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a natureza te inclina a horizontes mais vastos. Recorda que somente Jesus é bastante sábio e bastante forte para acalmar-te. Ouve-lhe o apelo divino, formulado nas derradeiras palavras do seu testamento de amor. Vem. Ninguém te pode impedir o acesso à fonte da luz infinita. O Mestre é o eterno amigo que nos rompe as algemas e nos abre portas renovadoras. Entretanto, é preciso que saibas querer. O Senhor jamais nos fará violência. Sofres, estás fatigado, tropeças sob os fardos do mundo? Vem. Jesus reserva-te os braços abertos. Vem e atende-o ainda hoje. É verdade que sempre alcanças desejos de serviço, que o Mestre sempre foi abnegado e misericordioso para contigo. Mas não te esqueças de que as circunstâncias se modificam com as horas e de que nem todos os dias são iguais. Nossos olhos por alguns instantes e sentir este convite de Jesus dizendo-nos, estendendo as mãos, vem. Reunidos nesta manhã, querido Jesus, colocando-te em nossa tela mental, em nossas emoções, convidamos-te para nos envolver a todos na tua paz, para que a intuição seja elevada, para que o perfume de tua doce presença seja captado por nós aqui encarnados e pelos nossos irmãos da espiritualidade. Quer os trabalhadores, quer aqueles que vêm em busca de auxílio e nos ouvem agora, quer por aqueles que são nossos afetos e que já partiram.
ilumina-nos a todos, Senhor. E até aqueles que porventura não nos desejem o bem, ou pura e simplesmente não desejem o bem. A tua paz é para todos e o teu convite permanece. Vem. Agradecidos pela oportunidade, com o desejo de que neste estudo matinal, o somatório de nossas emoções seja instrumento útil para que os teus trabalhadores da espiritualidade a muitos auxiliem. Sabendo que nos atendes, iniciamos o singelo encontro desta manhã em tua presença, querido amigo. Eu sei que fixaram isto, mas vou repetir, que é para gravarmos, que este é um convite de Joana de Ângeles, que nos diz assim: regozijem-se todos, felicitemo-nos, com a mensagem de Jesus, deixando adentrar a proposta de saúde moral e da paz que proporciona. Essa proposta do Cristo é uma proposta de fundo moral, para que a nossa moralidade nos eleve, nos traga a paz necessária para que nos liguemos às forças superiores da vida. Para quem não está muito habituado a este conceito de nos ligarmos às forças superiores da vida, a maior parte de nós, eu julgo aqui, que foi educado católico. Eu tenho uma percepção tão boa, eu consigo sentir isso, não sei porquê. Então nós fomos habituados a rezar. E foi-nos pedido para orar, curiosamente. Mas fomos ensinados normalmente a rezar. Esta ligação com as forças superiores da vida dá-se através da oração. A reza é um mecanismo para que nós procuremos nos concentrar e fazer autoafirmações. A oração é a comunicação direta de coração para com Deus. Tá bem? Então, quando falamos desta forma, é nesse sentido, essa ligação com a espiritualidade. Mas a proposta de hoje vai ser interessante porque nós vamos tentar perceber como é que nos relacionamos com a espiritualidade. E não é só no trato, é como sentimos. Vão se perceber durante o estudo. Mas antes tem aqui algumas notas, relembrando que se tiverem algum comentário a fazer, por favor, façam. Tá bem? Se tiverem alguma dúvida, coloquem-na. Tenho procurado facilitar aqui a nossa relação, tá bem? Para não ser aquela coisa muito fria, né? A gente vai falando, o pessoal vai ouvindo. Então, se tiverem alguma dúvida, acende um semáforo ali amarelo, tá bem? A luz amarela do semáforo, para ser mais simples. Se não concordarem, coloquem o vermelho, não tem problema nenhum. Se estiver tudo bem, deixa eu ver. Pode ser? Isso é mais fácil, porque se nós raciocinarmos assim, ficamos menos inibidos e podemos participar, tá bem? Eu conto convosco. O trabalho aqui é meu? Não, é nosso. É nosso, não é? Todos nós, não é? Então, vamos participar. Às vezes a dúvida de um comentário pode ajudar a esclarecer mais do que muitas palavras que vocês escutem até da minha parte. Então, é importante que tenhamos esta noção. Então, primeiro, informarmos que a biblioteca está a trabalhar. Neste momento não, está de folga, está aqui. Mas a última sala do lado direito está a funcionar a biblioteca hoje. Informações, inscrevam-se, por favor. Aliás, nesse caso, os vídeos, a informação através desse mecanismo para assistir às palestras. Inscrevam-se no YouTube, podem assistir, ativem o sininho, como se diz, né? E volta e meia conseguem partilhar com mais facilidade. Okay? Depois, aqui o Facebook. Ele é importante porque pode nos trazer sempre as notícias mais próximas das atividades da casa, para que não cheguem volta e meia no domingo e estejamos em outro lado, que isso nunca acontece, né? Acontece. Também informações sobre o próprio movimento. Vamos ter agora o Encontro Nacional da Criança Espírita e vamos dar ali algumas notas. E já vou aproveitar para vos dizer que a evangelização infanto-juvenil está a funcionar aos sábados de manhã, às 10 horas. As crianças a partir dos 4 anos e depois os jovens, os 22, 23, né? É que a pessoa gosta tanto da juventude que fica até os 30. É normal. É bom. Né?
Então esse trabalho decorre aos sábados de manhã e é um encontro família, porque os temas são tratados com os pais. Então temos reunião com os pais, com as crianças, nas faixas etárias diferentes e com os jovens. Tá bem? E essas informações vão encontrando depois também aqui no Facebook. Tudo bem aqui? Sim. Sim? Okay. Então vamos ao nosso tema. Você já tem acompanhado isto ao longo das semanas, né? Aliás, semana passada acho que retornou, né? Das perguntas que se podem fazer aos espíritos. Está no livro dos médiuns. É curioso porque o livro dos médiuns ele começa com um livrozinho só, um guia prático de orientação para o trato mediúnico. Por quê? Porque século XIX, 1853, 52, os saraus em Paris eram uma festa, né? Então a gente se reunia para se divertir, para ter notícias de uma coisa que eles não sabiam o que era. Mas as mesas mexiam-se. E depois, com alguma técnica, começaram, através de umas letras, começaram a responder a umas perguntas, com umas batidas e por aí fora. Fosse a mesa bater um som oco dentro da mesa. E aquilo era uma festa. Era à noite, só se reunia, e lá ia trabalhar, entre aspas, ia se divertir com aquilo. Era mesmo uma diversão. Até que Allan Kardec conhece o processo, não vou estar aqui a explicar a história, mas é interessante que, a partir dali, o assunto tornou-se sério. Porque descobriu-se um outro mundo que estava vedado e velado. Alguns eram conhecedores, principalmente aquelas religiões em que trabalhava a mediunidade, mas eram os chamados iniciados, né? Então era muito fechado. A partir daqui, não. Todos nós temos condições, não só de saber da existência da espiritualidade, como conhecer-lhe os seus meandros. E acabamos por descobrir que nós somos espíritos e que estamos mergulhados temporariamente num corpo para exercer o nosso processo de desenvolvimento intelectual e moral. Tudo bem? Então, surge um momento em que a seriedade vai tomando conta e o livro dos médiuns chega a este patamar de explicar perguntas que se podem fazer aos espíritos. Muito bem. Essa é a parte em que nos internam. Lembra que eu falei no início? Está bem? Ok. Então vamos lá. Este capítulo tem vários itens que podem se perguntar e ensinam também a formular as perguntas e a base das perguntas. Qual é o interesse em perguntar? E fala, hoje vamos falar sobre a saúde, sobre as invenções e descobertas e sobre os tesouros ocultos. Não vos garanto que tenhamos tempo para tudo, mas vamos trabalhar nesse sentido. Então vamos começar aqui com questões sobre a saúde. Então vamos imaginar. Deixa eu ver aqui. A Gorete não, não. Carolina, né? Então a Carolina, ela reúne-se com a Sara, que é médium. Não vão fazer isso, tá bem? Vão ficar aí. Mas imaginem, uns tempos atrás, um ambiente assim meio obscuro, né? Então a Sara está numa mesa, ela é médium, ela capta estas forças superiores ou inferiores. Mediunidade é mesmo isso, é só um intermediário. E a Carolina quer falar sobre saúde. É disso que está a tratar. Ou seja, perguntas que se podem fazer sobre a saúde para os espíritos numa reunião mediúnica, seja através da psicofonia, que é o espírito a falar, ou da psicografia. Ou seja, escrever ali umas receitas. Então, o que nos vai responder, o que vai tratar a espiritualidade aqui e por que Allan Kardec nos coloca esta questão? E algumas coisas nós vamos achar graça, tá bem? Então vamos lá. Podem os espíritos dar conselhos relativos à saúde? Podem? Uhum. Okay. Alguém já teve alguma experiência destas? Já? Aqui ao fundo. Ok. Minha mãe foi operada espiritualmente com cancro do útero. Quem foi? Minha mãe. A sua mãe? Uhum. Há muitos anos. Uhum. Então aí o espírito já nem está a dar um conselho, ele está a atuar, né? Diretamente na área da saúde. É uma proposta muito interessante. Então, primeira conclusão, que a gente pode começar a perceber. Espera aí. Se a pergunta é se podem os espíritos dar conselhos
relativamente à saúde, inclusive experiências, né, das operações espirituais, todos nós já ouvimos falar e vimos na internet e por aí fora, né? Espera aí. Então, e eu gostaria que fixassem isto, o mundo espiritual não é um mundo de névoas, como se fossem aqueles lençóis, né, os espíritos, lençóis, né, a voar com dois olhinhos, né? Não é nada disso, gente. Esta é a primeira noção. E isto é mais importante do que parece. Ou seja, olhamos para os espíritos como pessoas como nós. Isto é muito importante. Na nossa relação espiritual, e para perceber as perguntas que podemos fazer, é preciso conhecer o nosso interlocutor. Eu não vou ao médico perguntar sobre coisas da sola do sapato. Eu não vou ao médico perguntar coisas sobre mecânica do automóvel. Então é necessário conhecer o interlocutor. Ou seja, se eu estou a lidar com coisas da espiritualidade, convém mesmo que eu saiba o que acontece na espiritualidade, como são os espíritos, como se organizam. Então, só o simples detalhe de estarmos preocupados em saber se os espíritos podem dar conselhos sobre saúde, convém que eu me aperceba de onde vem a resposta, por onde vem. Pronto, Casimiro, mas eu já conheço o doutrina espírita, eu compreendo. É diferente eu conhecer e saber que os espíritos vivem e ter a consciência de como o processo se dá. Eu disse agora, é preciso conhecer o nosso interlocutor. Certo? Não estou a falar da identidade do médico. Eu estou a falar do modus operandi da espiritualidade, de onde todos nós provimos. Para quê? Para que a relação seja direta, nada fantasiosa, de pensar que uma coisa que vem da espiritualidade é certa, infalível. Não é. Se nós tivermos um douto, numa determinada área, por exemplo, na economia, e ele fizer uma afirmação, eu vou dar credibilidade, porque ele é um douto, eu vejo o trabalho que ele está a fazer. Mas ele está certo? Qual é a palavra mágica? Depende, exatamente. Quem foi que acertou na palavra? Quem foi que disse? Alguém disse depende. Perfeito. Eu gosto disto, porque há muitas afirmações sobre a espiritualidade e sobre factos que são enganos. Porque nós, é assim. Não é, depende. Depende do momento do douto, se realmente ele conhecia tudo. Ele é, nesse caso, nesse exemplo, uma pessoa que conhece muito. Mas conhece tudo? Não conhece. Então, a primeira coisa a eliminar da nossa relação com a espiritualidade é a fantasia. Sermos práticos. Eu vou dizer assim, pode parecer um pouco estranho, né? Olhos nos olhos. Eu sei que nós não estamos a vê-los, mas a lógica é esta, né? Então, é verdade que podem os espíritos dar conselhos relativos à saúde? Claro que sim, é facto, não é? Para quem não conhece o espiritismo, pode parecer estranho, mas para quem já conhece, é natural. Aí diz assim, a saúde, resposta dos espíritos, a pergunta é de Allan Kardec. Sempre que estiver em itálico, é Allan Kardec. Vocês vão perceber a letra deitadinha? Então, aqui é dos espíritos. A saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve executar na Terra, pelo que os espíritos se ocupam de boa vontade com ela. Mas, como há ignorantes e sábios entre eles, espíritos, convém que para isso, como para qualquer outra coisa, ninguém se dirija ao primeiro que apareça. A Sara, lembra? Está daqui, né? Como médium. A Carolina está ali e vai fazer uma pergunta para o espírito através da Sara. Olha, eu tenho um problema de saúde assim, assim, assado. Qual é a solução? Desculpa dizer isto, Carolina, é verdade, você nem teve tempo de saber quem era o espírito. Você vai perguntando, né? E se calhar era um espírito mediano, que nem percebe nada de medicina. Mas se for um espírito moralmente elevado, ele vai dizer, desconheço esse assunto, vou tratar de procurar ajudar. Mas se for um brincalhão, nem imaginam o que é que vai dizer. Por quê? Porque nós estamos a lidar sem noção e procurando o facilitismo.
Espera aí, alguém está a pensar que eu estou a dizer para fazer campanhas, para usar o médico para fazer perguntas? Não. Não, né? Ah, ok. É só para funciona. Não, senão parece estranho, né? O processo. Então, primeiro detalhe. Não perguntar a qualquer espírito. Ok? Mas há uma coisa interessante aqui, logo no início. A saúde ela é importante para nós executarmos as obras e as tarefas que viemos desempenhar na Terra, para o nosso desenvolvimento. Então a saúde é importante. E os benfeitores se ocupam de boa vontade com isso. Logo, fraternidade. A espiritualidade que deseja o bem, como nós também quando desejamos o bem, auxilia-nos, trabalha em nosso favor. E na esmagadora maioria delas, nós nem nos apercebemos. Estão conosco, amparam-nos. A gente vai dormir às vezes angustiado, com alguma dúvida, e de manhã é uma leveza. Por quê? Porque durante o sono buscamos. Se o início do sono for revoltado com a dor ou com a dificuldade, de manhã dificilmente acordaremos bem. Mas se o nosso sono, apesar das dificuldades, que todos as temos, essa entrada no nosso sono for uma proposta de encontrar uma solução com calma, confiando realmente em Deus, nós acordaremos muito melhores. Porque a sintonia existiu e estes benfeitores, que ajudam-nos de boa vontade, estarão conosco e nós encontraremos essa resposta. Tudo bem? Percebam que o mecanismo começa a formar-se. Formar-se como? Estamos a ver que são pessoas como nós, que não andam por aí a esvoaçar, e que têm interesse em nos ajudar. Mas a nossa busca é muito importante. É quem eu busco e como busco. Se eu buscar procurando me tranquilizar, é muito mais simples. Imagina, eu chego no médico na Terra, o Francisco está a atender as pessoas ali, não é? Tudo bem? Sou o seu paciente hoje, está bem? Então, vou falar com o Francisco e o Francisco, diga, paciente Casimiro, o que é que o incomoda? Sabe, doutor, eu estou cheio de problemas. Olha, eu não consigo ordenar nada. Eu estou com uma série de dificuldades e eu quero dizer que dói aqui, dói acolá. O que é que o Francisco vai fazer? O que é que ele vai fazer logo de casa? Já vi que vocês não são médicos. E uma pergunta de cada vez. Acalmar. Talvez o problema seja a falta de calma. Mas aí o médico já identificou. Mas se não houver calma, uma comunicação serena, a mente não se organiza, e por mais que o Francisco me diga, faça isto, aquilo outro, eu não vou ouvir nada. Nada, só vou ficar a reclamar. Tudo bem? Então, perceber que a nossa relação com a espiritualidade é igualzinha à da Terra. Percebem isto? Mas é preciso construir isto na nossa mente. Como disse logo no início, para abandonarmos as fantasias da nossa relação com a espiritualidade. Eu vou vos contar um caso que se passou comigo e que ele se estende durante um ano e que eu achei muito interessante. Certa feita, a minha mãe recebeu uma psicografia de uma médium no Brasil, em que o meu avô se manifestava a pedir-lhe ânimo, esperança, que as saudades não fossem tão ansiosas e por aí vai. E disse que estava a aprender na espiritualidade, na escola da vida, com instrutores. E o que é que fez a minha mãe? O que normalmente cada um de nós faz, que é, teu avô é um anjo. Eu disse, mãe, o avô não é um anjo, ele está a dizer que está numa escola. Ele disse aqui que está a aprender. Né? Então ele não é um anjo. O espírito está bem, porque se ele está a aprender é porque ele está numa escola. Está numa escola, está ótimo. Então fiquemos felizes com isso. Não é preciso ir tão longe. Né? Não, meu filho, você não me compreende. Aquela coisa que nós fazemos, né? Não estou falando mal, é dia a dia assim, né? Tão interessante. Passado um ano, vem outra mensagem. Minha filha, você não entendeu. Eu estou mesmo numa escola com carteira e papel e instrutor.
Isto é materializar o processo de organização na espiritualidade sem fantasias. Então, quando nós dizemos e nos apercebemos, estudamos a doutrina espírita com mais afinco, tudo vai ganhando estrutura. Então, quando se diz, olha, a pessoa está em tratamento, a pessoa que partiu, ela está mesmo em tratamento. Ela está no hospital. Qual é o estado dela? Não sei. Pode estar acamada, pode estar num centro de reabilitação para se acalmar. Olha, eu cheguei tão nervoso a falar com o médico Francisco, não foi? Estou a acalmar-me. Então, estamos mesmo em tratamento. Não, olha, está a trabalhar. E a gente pensa, gente, não, está mesmo a trabalhar. Está a cuidar de crianças, está a cuidar de doentes. Está a trabalhar no desenvolvimento e apoio para alguém na Terra que está a trabalhar na ciência. Está mesmo a trabalhar. Então, começamos a tirar essa ideia tão vaga de que quando nos recordamos de um familiar nosso que partiu, que seja algo meio que sem solidez. Eu vou dizer normalmente o que acontece conosco. Podem fazer esse exercício sem se emocionar muito, que é, como é que nós nos lembramos das pessoas que amamos na Terra e que conhecemos, porque há outras que amamos muito e não nos lembramos, porque quando viemos elas ficaram. Ok? Como é que normalmente nós pensamos nela? Pessoas que estiveram conosco na Terra e que partiram para a espiritualidade e deixaram a marca do afeto, do companheirismo. Como é que a gente pensa normalmente? Pensamos Com saudade. Mas como é que nós as visualizamos? como vivemos, como o dia a dia que vivemos com elas, ou os encontros, ou os desencontros. Depende de... Por que eu tenho a sensação, que eu leio pensamentos, é um problema, né? Por que eu tenho a sensação que normalmente, quando nós pensamos nas pessoas que partiram, nós pensamos normalmente muito longe e meio esvoaçantes. Ou seja, nós não conseguimos buscar o brilho dos olhos, a cor, a densidade e como que materializá-las na nossa conversa, na nossa oração. Parece algo muito distante. Isto acontece porque nós ainda normalmente não estruturamos o nosso pensamento numa realidade verdadeira. Que realidade é essa? É da imortalidade da alma com a manutenção da individualidade. Casimiro, mas ela pode ter mudado de feições. Claro que mudou, e mudou para melhor. Se era muito velhinha, ficou mais novinha. Estava meio abatida, rejuvenesceu, né? Ganhou saúde, é facto. Então eu vou imaginá-la assim, saudável. E não é imaginar, eu vou vê-la, melhor dizendo, é a palavra mais correta. É assim que eu vou vê-la. Ora, a partir daí, eu começo a compreender que a minha comunicabilidade com os espíritos não é esvaziada de concretização. Ela é concreta. Eu estou a falar com o espírito, seja através de um médium ou através da oração, é algo concreto, em que eu sei que está a acontecer. Quando Jesus diz assim, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei no meio deles. Nós lemos isso e achamos bonito. E muitos de nós acreditamos que realmente está. No caso do Cristo, eu não vou, e não o faço, não é comum que nós o materializemos diante de nós. Porque o Cristo, ele já na sua vida, embora materialmente se tenha apresentado, ele era diáfano, suave. E eu consigo imaginar Jesus, sim, com as feições deste gênero, por exemplo. Esse quadro de Rembrandt é uma coisa maravilhosa, ele é pintado a preto e branco, e depois alguém se lembrou, e bem, de fazer com fios de ouro por cima do quadro, esta imagem que ganha profundidade. Então eu consigo imaginar assim, mas é difícil ficar por aí. Normalmente, uma luz que se estende. Né? E isto faz-nos bem. Com as pessoas do nosso dia a dia, nós as vimos. Aquelas que estiveram conosco, nós conseguimos vislumbrá-las. E aí parece que nós ultrapassamos milhas e milhas, quilômetros e quilômetros de distância, para colocá-las junto a nós, com alegria. Porque aí nós temos uma convicção, uma certeza. Então, mais do que pura e simplesmente nos dirigirmos à espiritualidade para saber questões da saúde, é perceber que já o conseguimos fazer de forma madura, serena ao mesmo tempo. Tudo bem? Sim? Então vamos continuar. Vamos ganhar esse corpo. Está bem? Allan Kardec pergunta, na mesma lógica da saúde,
se nos dirigirmos ao espírito de uma celebridade médica, poderemos estar mais certos de obter um bom conselho? Sim. Depende, né? A palavrinha mais. Depende. Ok? Então, a Sara continua aqui, a nossa médium, tá bem? A Carolina está a conversar com ela. E nós queremos falar com... Não vale o Dr. Bezerra de Menezes, que eu leio o pensamento, eu percebi logo o vosso pensamento. Logo, ficou logo aí descrito, eu sei que sim. Só que Bezerra de Menezes não é uma celebridade comum, é uma celebridade de amor. É como Sousa Martins, né? Médico em Portugal. São almas nobres, de abnegação. Vamos pensar assim no médico mais terreno, tá bem? Precisa muito e tal. Gente, permitam-me dizer isto. Há uma memória tão linda que eu trago da minha infância de Vieira do Minho. A barragem do Hermal, aquelas árvores todas. E quando precisava de um médico, chovesse, fosse de noite, estivesse frio, nevando, fosse como fosse, o médico ia lá ter. Isto eram almas abnegadas. E eu quero como fazer uma homenagem a este tipo de pessoas que ultrapassam os seus interesses para servir ao próximo. Vocês têm de certeza também muitos exemplos destes, né? Então, neste caso, vamos pensar no médico que seja muito conhecido pela sua ciência. Está bem? Então, Allan Kardec está a perguntar, neste caso, aos benfeitores, a respeito de tratar de orientação para nos dar a nós. Então, está a falar com o Espírito Superior, que lhe responde assim. Aliás, eu vou ler a pergunta outra vez, para estarmos todos na mesma sintonia. Se nos dirigirmos ao espírito de uma celebridade médica, celebridade. Repare que ele não fala de moralmente elevado, uma celebridade. Poderemos estar mais certos de obter um bom conselho? Então vamos lá. As celebridades terrenas não são infalíveis e alimentam, às vezes, ideias sistemáticas que nem sempre são justas e das quais a morte não as liberta imediatamente. Olha o detalhe. Eu estou a pedir pelo Sr. Antônio, Dr. Antônio, qualquer coisa, para que ele me ajude naquela questão da saúde. E eu penso que, sendo um espírito, ele sabe tudo. Que sabe o que sabe. Né? Então, logo aqui está. Né? Ele morreu, esse médico, mas não se liberta imediatamente dos seus conceitos. Né? A ciência terrestre, bem pouca coisa é ao lado da ciência celeste. Só os espíritos superiores possuem esta última ciência. Então essa celebridade não pode ser um espírito superior? Claro que pode. Né? Agora tem que coincidir. Né? Porventura ser conhecido no mundo e ser essa alma nobre. Agora podem pensar em Bezerra de Menezes, Sousa Martins, né? E por aí vai. Né? Almas nobres. Então, não é pelo nome que se apresenta que nós damos credibilidade. Okay? Mas vamos aqui ver alguns exemplos interessantes. Sem usarem de nomes que conheçais, podem eles saber, ou seja, vamos falar com alguém que nós não conhecemos, esse médico que se manifestou, sem usarem de nomes que conheçais, podem eles saber sobre todas as coisas, muito mais do que os vossos sábios. Ele é um desconhecido, mas sabe muito mais, desconhecido para nós, né? Mas sabe muito mais do que aqueles que têm um nome reluzente. Não é só a ciência que o que torna superiores os espíritos, e muito espantados ficareis da categoria que alguns sábios ocupam entre nós. Ou seja, não é o conhecimento, a ciência nesse caso, não é esse conhecimento da medicina que os eleva. É a força moral adquirida pelo exemplo. Okay? Então, até podem saber alguma coisa do ponto de vista terreno. E eu posso vos garantir, pela sequência de estudos que realizamos na casa e que vamos crescendo nesses grupos de estudo, que nós não sabemos nada. Simples assim. Né? De medicina, não sabemos nada. Hoje, com a nanomedicina, começamos a ter lives do magnetismo, da influência, já estamos mais fortes na questão da influência mental sobre o nosso próprio corpo, estamos a melhorar muito. Neste tempo, como é que se fazia a medicina? Normalmente, atenção, era corta. Corta, tira, repõe, né? Choques e coisas do gênero. Choques ainda vieram bem depois.
Então, é interessante que nós apercebamos que as celebridades desta altura sabiam só o que sabiam. E eram célebres, tudo bem. Não está a tirar mérito a ninguém. Tudo isso é o trabalho de desenvolvimento. Mas repare, estamos a falar com espíritos. Ok? Tudo bem até aqui? Alguma retaliação? Não? Reclamações? Também não aceitamos reclamações. Alguma questão que queiram colocar? Tudo bem? Vale a pena lembrar André Luiz, que fica claro que ele tinha o conhecimento da medicina terrena, e aí no seu desenvolvimento, na sequência das obras, é que fica claro que ele próprio reconhece o quão ignorante ele era dos aspectos espirituais, e com o passar do tempo é que ele aprende e passa a associar as duas coisas. Este é um exemplo de um testemunho direto de um espírito que relata exatamente isto. E ele tem um detalhe curioso, porque André Luiz, ele olhava apenas aquilo que os olhos praticamente terrenos, ele estava na espiritualidade, ele enxergava apenas aquilo que enxergava enquanto encarnado. Aí ele recebe um auxílio / curso prático para ampliar a sua visão, e a sua visão torna-se como se fossem lentes a ampliar o campo microbiano e do campo celular dos pacientes, dos dois planos da vida. Daí ele fazer relatos impressionantes do efeito do nosso pensamento, do nosso registro moral em relação à nossa própria saúde. E aí ele declara muitas vezes que nem sequer imaginava isso. Claro, nem nós, né? Por quê? Porque o conhecimento na espiritualidade ele é muito mais amplo que o daqui. Tudo bem? Gente, isso é maravilhoso. Porque a gente às vezes fica a pensar assim, este mundo é tão curto, não é? Claro, é curtíssimo. Mas a vida ela é infinita, nós temos tanto para aprender. Embora hoje a gente possa dizer assim, quem viveu ou desencarnou há 40 anos atrás, se por qualquer motivo, com a mesma consciência aparecesse agora, é outro planeta. E nós nem nos apercebemos disso, porque nós estamos a nos desenvolver durante o processo. Se tiverem dúvidas, liguem agora para o Japão. O espírito de um sábio pode, pois, não saber mais do que quando estava na Terra, desde que não haja progredido como espírito. Ou seja, um sábio para nós na Terra, ele sabe o que sabe, isso é fácil dizer. Depois, na espiritualidade, se ele se desenvolver e se ele moralmente já tiver conhecimento de outra natureza anteriores, ele vai acrescentar. Okay? Mas ele sabe o que sabe. Não é mais do que isso. Até aí tudo bem? Olhe nos olhos. Né? Ninguém é melhor do que ninguém. Simples assim. Então esse sábio, ou o sábio, ao se tornar espírito, reconhece seus erros científicos? Depende. E o pior e melhor é que tem razão. Depende. Depende. Então, lá ver. Agora eu vou direto para a resposta dos espíritos. Ele diz assim, responde a espiritualidade. Se chegou a um grau bastante elevado para se achar livre de sua vaidade e compreender que o seu desenvolvimento não é completo, reconhece-os e os confessa sem pejo. Mas se não desmaterializou bastante, pode conservar alguns dos preconceitos de que se achava imbuído na Terra. Então é interessante, quando se estuda filosofia, é curioso, porque a gente começa com a ideia do pensamento, né? Olhar o pensamento. Então, está tudo livre, tudo serve, soma e transforma, e pensa e reflete. Aí chega uma fase em que se pode defender uma tese baseado nessa liberdade do pensamento. Aí lá para os 28, 30 anos, lanço um livro e uma tese. Maravilhoso. Aí o que é que eu faço? O resto da vida? Em vez de continuar a pensar livremente, descobrir, o que é que eu faço? Fico a defender a tese. E vive em sofrimento. Atenção, não é toda a gente, né? Isso é só para perceber onde é que volta e meia nós nos enganamos. Então o que fazemos é, defendemos os nossos pontos de vista, por quê? Porque eles nos elevaram aos olhos dos outros. Só que chega na espiritualidade, a humildade, enquanto ela não adentrar o nosso coração, continuamos em sofrimento. E repare o detalhe, se
se desmaterializou bastante. Não é só a questão do desmaterializou estar mais denso, menos matéria. Não é nada disso. É o pensamento. Se ainda estivermos a viver com o pensamento na matéria, e aí a matéria inclui os interesses imediatistas, como a vaidade, o nosso orgulho, o nosso poder, né? Isso tudo faz parte dos nossos interesses terrenos. Né? Muito bom. Esta resposta é esta mesmo, depende da pessoa que partiu. Tudo bem? Amigos comandantes, podemos continuar? Ninguém quer comentar nada? Eu vou comentar. Quer amarelo? Boa. Não, é uma coisa que eu venho observando, eu sou brasileira, né? E meus pais são portugueses. Todo centro que a gente ia, sempre tinha um médium que falava sobre saúde, que te receitava nunca remédio da alopatia. Sempre era uma luz vermelha, um algodão, uma luz amarela, uma luz, nunca assim era uma coisa assim, como é que vai na farmácia, não vai na farmácia não, sempre com coisas que a própria natureza nos servia. Então eu ficava, aí a gente sai dali, meu Deus, será que isso vai dar certo? Ai, eu tô não sei o que, eu estou sentindo, então o que é importante é você ir com o propósito realmente de encontrar ali um médium e que o que ele vai te falar, porque geralmente não são coisas que o homem fabrica, mas são coisas que vêm da própria natureza, e você aceitar que aquilo vai te fazer bem e acaba te fazendo, porque a mente é tudo, né? A nossa cabeça, o nosso espírito estando bem, eu acho que melhora muita coisa. Vamos falar sobre isso. A tua fé te curou, né? Aham, bom. É, isso aí. Fala igual. Sempre com coisas que não vão nos fazer mal, entendeu? Vou colocar 2 linhas de pensamento sobre isso e sobre a tua fé te curou também. Que é, quando nós vamos para um passe, estamos em tratamento na casa espírita e vamos receber um passe, uma transmissão de energia ou bioenergia, como quiser. Depois, se quiserem, a gente fala por que se dá passe, por que não se dá passe, né? Mas isso é outra parte. Então, o que acontece? Se eu abro o meu coração para receber um auxílio, consciente do que está a acontecer, esse auxílio ele é mais eficaz. Porque a minha confiança amplia a capacidade energética desse alimento. Isso é uma. A outra é a questão da fitoterapia, por aí fora, não é? Ou seja, mesmo o que a medicina hoje vai buscar está na natureza. São só reflexos. Agora, por exemplo, nós tivemos fases muito curiosas. A questão dos antibióticos veio salvar muita gente. Chegou um momento impressionante, né? Penicilina e por aí fora. Muito bom, fantástico. Temos que agradecer a Deus. Só que chegou um momento em que isso já está trabalhado e agora começa a ser um problema, porque nós já não temos propriamente defesas diferentes e começaram a surgir as superbactérias por causa dessa medicina. Essa medicina foi boa, gente. Ninguém critica. A gente só chega à segunda fase se passar pela primeira. É normal. Agora, já estamos na fase de desenvolver e incentivar as nossas próprias células de defesa a serem os nossos médicos pequeninos, individuais, para cada situação. Ou seja, são fases do nosso desenvolvimento. Mas seja do ponto de vista terreno, seja do ponto de vista espiritual, é uma coisa curiosa, porque a nossa doença, ela é uma consequência. E normalmente o que nós fazemos não é nenhuma crítica, é para mim, é para todos nós. O que procuramos da medicina é que nos tratem as consequências. E repare que eu disse, buscando a espiritualidade ou na terra. E o que acontece? Por que nós temos doenças? Por que a questão da consequência nos incomoda? Porque é aquela que nos alerta a dizer que há uma doença. Ora, eu disse logo no início aqui que isto é um grande hospital e é enorme. É mesmo muito grande. E é também uma escola. Porque recebe as pessoas na espiritualidade, e muitos de nós encarnados em auxílio durante a noite, vamos sendo tratados no hospital. Para fazer o quê? Para aliviar as consequências. Para que estejamos fortalecidos e na nossa mente nós dizemos assim, estou com saúde. Até aí tudo bem.
Só que o grande trabalho a fazer é mudar a causa. Porque senão a consequência volta. E Jesus também disse isso. Limpa a tua casa para que 7 piores não habitem. A gente iria longe aqui com isso. Então é interessante que quando nós buscamos libertarmos-nos da consequência, a espiritualidade, quando se mostra disponível para nos auxiliar, é para dizer, olha, nós estamos aqui. Tu não levavas em conta a lógica de que a vida continua para além da morte. Tu não fazias isso. Mas nós estamos aqui. Vamos te aliviar esta consequência. Mas olha, estuda. Conhece a proposta do Cristo. Deixa que ela adentre o seu coração. Modifique o seu campo mental, espiritual, para que a saúde plena, essa sim, passe a viver em si. É por isso que a espiritualidade se manifesta. Não é só para dizer, estamos aqui, vamos continuar. E essa responsabilidade é muito grande. Então, nesta perspectiva, por exemplo, do ritual, ter lá, porque cada casa tem as suas questões quando trabalha nesse sentido. Então tem salas escuras, tem algodão, tem uma série de coisas. Varia ao infinito. Mas tudo isso é ritual. Se nós tivéssemos consciência disto que estamos a falar agora, de forma plena, garanto-vos, e sou eu que digo, e quando desencarnar podem me cobrar isso do lado de lá, não precisaríamos dos rituais. Mas nós ainda estamos muito vinculados aos rituais pela nossa forma fantasiosa de ver a relação com a espiritualidade. Casimiro, mas disseram que a luz escura permite que as energias passem assim. É facto. Todo o magnetismo, toda a química, toda a física continua a funcionar. Mas nós precisamos, muitas vezes, do ritual para termos aquela ideia de que há algo que eu desconheço, o mistério. Eu vou-vos contar uma coisa também, que se passou há muitos anos atrás. Não muitos, né? Que a gente é novo, né? Então o que acontece? Pode parecer que não tem nada a ver, mas acima de tudo é a fantasia. Nós estávamos no centro espírita, havia muitas salas de passes, mas mesmo muitas, aquilo era muita gente. Então eles faziam tomando passe. Só que os trabalhadores da casa faziam assim, ficavam encostados à parede, cansados do passe, dali a morrer. E entrava o paciente e sentava, e via aquela cena. Como é que vocês se sentiriam se vissem aquilo? É assim, né? Estranho, né? Aquele processo. Ok. Sim, senhor. Então, a dirigente disse assim, meus amigos, trabalhadores da casa espírita, não fiquem encostados à parede. As pessoas chegam, querem ver vocês concentrados, com disposição para servir. Então, animem-se. Se estiverem cansados, saiam, peçam um descanso, mas mantenham a vossa postura. Na semana seguinte, o que aconteceu? Toda a gente ficou fora. Atenção, que eu fazia parte do grupo de jovens, só por um acaso eu não fazia isto. Né? Porque há coisas que vêm assim um bocadinho de berço. Né? Aí, passado um mês, a dirigente disse assim, meus amigos, eu soube que vocês continuam encostados na parede. Mas sabe que é para lá que são canalizadas as energias negativas quando se retira dos pacientes? Na semana seguinte, eu encostava na parede. E não tinha nada a ver o assunto. Não era preciso. Não era isso que deixava as pessoas bem ou mal. Mas às vezes é preciso algum choque dessa natureza para que a gente haja de forma correta, para que depois então as coisas funcionem. Por exemplo, quando se diz passar embaixo das escadas dá azar, está certo ou está errado? Está certo. Pensem o seguinte, os adultos diziam para nós enquanto crianças, olha, passar embaixo da escada não cresce mais. Não é? Para quê? Para que nós não passássemos embaixo da escada, porque se tem uma escada tem alguém a trabalhar. Tem uma lata de tinta, tem ferramentas, a gente passa embaixo, corre risco. Então diziam-nos essas coisas enquanto pequenitos, para nos ajudar. O que é que a gente transformou nisso? Superstição. Não é? Então, é preciso começar a ter alguma maturidade sobre essas coisas. Superstições, tabus, pactos e por aí fora. Gente, nós somos espíritos livres. O nosso Pai é o mesmo. E é nosso Pai, é Deus. Então, nesta perspectiva, é daqui que eu gostaria que nós, quando estamos a tratar desse tipo de assuntos, que nós fôssemos para além da pergunta ao médico, para além da questão mediúnica, e sim para esta consciência do que é espiritualidade, que não está longe de nós. Eu quase que arriscaria, e vou arriscar, dizer que nós só dizemos 2 planos para diferenciar que um é mais denso e outro menos denso. Porque, na verdade, nós estamos juntos. Ah, mas tem alguns que estão acima. Claro, a densidade muda. Nós temos prédios
A pessoa pode morar no Rio do Chão, outra mora no 10º andar, não é? Seja como for. Ou seja, há níveis. Só que, na verdade, somos todos espíritos. A nossa mente é igual, a nossa criação é igual, só agregamos matéria. Então, quando dizemos estamos em planos diferentes, tudo bem. Não é aquela coisa, não pode falar isso. Pode, não tem problema nenhum, mas que tenhamos a consciência de que não é um plano distante. Está aqui ao nosso lado. Alguém tem espíritos em casa? Primeiro tem os encarnados, eu sei, tá bem? Até aquela casa da praia que já não está lá. Lá tem espíritos? Tem, todo lado. Aqui entre nós. Não é? Na rua, quando saímos na rua, tem espíritos. Agora, nós sintonizamos com aqueles que quisermos. Entramos em harmonia com quem quisermos. Mas como eu aqui decido, claro, como eu vou gerir as minhas emoções, é exatamente como eu vou me afinizar ou não com a espiritualidade. Simples assim. Né? Então vou embora. Poderia o médico, evocando os espíritos de seus clientes que morreram, obter esclarecimentos sobre o que lhes determinou a morte, sobre as faltas que haja porventura cometido no tratamento deles e adquirir assim um acréscimo de experiência? Eu sou médico, morri, perdão. Paciente. Contrário. Eu sou médico e vou ligar pelo telefone mediúnico para os meus pacientes e dizer assim, olha, você desencarnou, já morreu, olha, onde é que eu errei? Essa é a lógica, né? Errou quando cobrou a conta antes. Cobrado depois, não era? Olha lá. Pode, o médico pode fazer isso, pode, e isso lhe seria muito útil, sobretudo se conseguisse a assistência de espíritos esclarecidos. Ou seja, não é propriamente do paciente. O paciente não sabe. Olha o detalhe aqui da inteligência da resposta. Né? Seriam espíritos esclarecidos, não o próprio. Embora o próprio também pudesse dar a sua testemunha relativamente à cobrança da consulta. Okay? Então, que supririam a falta de conhecimentos de certos doentes. Mas, para tal, fora mister que ele fizesse esse estudo de modo sério, assíduo, com um fim humanitário e não como meio de adquirir, sem trabalho, saber e riqueza. Você poderia fazê-lo, sim, mas com um fim elevado. Até aí, para nós, simples, né? Mas olha o detalhe. Assíduo, sério, um fim humanitário, né? Porque aí os espíritos superiores nos auxiliam. Só que eu posso vos dizer que isto já acontece. E não é preciso médium. Quantos médicos, vocês devem conhecer alguns, né? Quantos médicos vocês conhecem que são altamente intuitivos? Muito intuitivos. Eu conheci uma médica, ela prestava serviços em Amarante, podia citar alguns casos, em que todo paciente difícil, que a pessoa já não tem hipótese, mandava para ela. E saíam de lá, eu não vou dizer que ela salvou todos, não creio que seja possível, mas o resultado dela era excepcional. E um dia, essa médica, nossa conhecida, não era espírita. Eu vou vos dizer isso, vocês não contem para ninguém, está bem? O Carlos corta aí esta parte, está bem? Muito obrigado, não corta nada. Essa médica liga para uma pessoa muito querida minha, que faz o favor de me aturar há muitos anos, e diz assim, olha, eu vi aqui uma pessoa de barbas brancas, alto, e disse para eu continuar a fazer o trabalho como eu estava a fazer. Essa mesma médica. Aí, mandamos a fotografia de Bezerra de Menezes. Foi esse mesmo que me apareceu aqui. Repare, eu estou falando num hospital em Portugal. O pessoal pensa que o Bezerra de Menezes está no Brasil. Está no mundo, né? É uma lógica, né? E ele está lá. Ele apareceu e diz, continue a fazer o que está a fazer. Ou seja, continue com essa sua busca do bem, que a intuição você terá. Ela tinha alguns laivos artísticos também, o que denotava logo que teria ali alguma perspectiva de ligação com a espiritualidade. Ora, então não precisou de um médium. A própria era um médium. Nós somos intermediários do bem que vem de Deus. Aliás, essa semana tivemos a estudar algo sobre esse sentido. Porque quando resolvemos fazer o bem, nós somos esses médiums. Deus nos ama, deseja o bem de todos nós e trabalha em favor do homem através do próprio homem. Ok? Então é interessante que nós podemos fazer isto numa mecânica, é uma técnica, mas em boa verdade ela já existe.
rotineiramente e nós nem nos apercebemos. Nós somos todos médiums, não só na perspectiva que temos sempre alguma intuição, alguma coisa assim, mas também nessa dinâmica que está em nós, quando fomos criados por Deus, de nos encaminharmos para o bem. E aí quando Deus atua com a sua energia positiva para beneficiar alguém, nós somos esses médiuns que somos instrumentos disso. Todos nós. Atenção que a mediunidade também pode levar para coisas menos boas. Então sejamos médiuns do bem. Tá bom? Combinado? Muito bem. Com relação à saúde, como será a forma também mais saudável de lidar com a espiritualidade? Olha, o detalhe do saudável é de propósito, está bem? Saúde saudável está de propósito. Eu tenho questões de saúde que quero resolver. Qual é a forma mais saudável de lidar com a espiritualidade, ou com a nossa espiritualização, relativamente à saúde? Honestidade. Boa, a honestidade é muito importante. É profundamente libertador. Boa, não tinha me lembrado disso. Vou procurar ser mais honesto. Nas nossas orações, não há que dar muita volta para falar com Deus. Ele é nosso Pai, Ele sabe tudo. Até quando a gente diz assim, eu fiz isto por causa daquilo. Não, você fez isto, ponto, agora vamos conversar. Okay. Então qual é a forma mais saudável? Orar. A oração é uma técnica, é um instrumento. Ok? Está aí na forma de o fazer. Sim. Mais. A paz. Fazê-lo com paz. Isto é muito importante. Fazê-lo com paz faz com que nós falemos, e não é preciso articular a palavra, nós falemos e ouçamos. Porque quando não estamos em paz, a nossa consciência nos cobra alguma coisa que nós não identificamos ainda e julgamos que o exterior é que é responsável, incluindo as doenças. Aí a doença é que me faz isso, né? Aquelas coisas que nós fazemos. Então, estando em paz, nós conseguimos comunicar com Deus, doar energia positiva e, acima de tudo, como estamos necessitados, também receber. A paz é muito importante. Muitíssimo importante. Cada uma de nossas células, a Paula está fazendo aqui, a mente harmoniosa, dentro desta linha, registrem isto. Cada uma de nossas células recebe o nosso impacto energético constantemente. Tanto é que se diz que eu cuide bem do corpo, porque ele vai durar até o fim da sua vida. Percebe a ideia? É mesmo isso. Ou seja, cada uma de nossas células responde constantemente à nossa atividade mental e às nossas emoções. Oh, Casimiro, mas eu não estou sempre bem. Ótimo, porque senão ficávamos internados, não é isto. É a harmonização. No momento não fiquei bem, alguma coisa me aborreceu e por aí fora. Tudo bem, eu aceito o homem velho, mas olho para o homem velho, não finjo que não estou a ver. Eu olho para o homem velho, sabe? Preciso melhorar aqui para que da próxima vez a minha reação seja diferente e se transforme numa ação. Então é processo, é desenvolvimento, ninguém se culpabilize. Iluminemo-nos na perspectiva de que nós somos filhos de Deus, que é uma realidade, e como filhos de Deus, também iluminamos. Também iluminamos a nossa volta. E isto é que nos traz saúde. Mas eu volto e meia não estou bem. Ótimo. Então é mais ou menos essa linha, tá bem? Então a gente veio ao fundo, a linha é assim, eu estou assim e venho para aí abaixo. Aí vem aqui, aí eu subo. Né? Só que aí eu vou ficar mais tempo em cima. Por quê? Porque eu refleti sobre a depressão. Né? Não estou falando do problema, estou falando da depressão, que vem abaixo. Ficar mais tempo aqui. Aí vem a depressão, já não vai tão a fundo, só um bocadinho. E começa a subir. Esta é a lógica. Ninguém pensa que vai ser feliz, ou, aliás, ser feliz nós somos. Vai estar sempre feliz, ou estar sempre contente. Não, há momentos. E a própria tristeza é uma bênção. Okay? Isso dava outra conversa, né? Não é a tristeza permanente, tá bem? É aquela que nos acalma a mente. Tá bem? Então nós vamos encerrar o trabalho, a não ser que alguém tenha um comentário a fazer. É só para esclarecer que foi só um exemplo, senão veio para fazer perguntas
a espiritualidade. Ok. Olha, então não perguntem para a Sara coisas dos espíritos, está bem? Porque a Sara foi só exemplo. Boa nota, está bem? Nenhuma questão? Então, nós vamos encerrar dando apenas nota de que há uma estrutura psicológica que nem sempre nós nos apercebemos desta orientação de Jesus. Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ali só faltam as reticências. Quando a espiritualidade faz referência a esta orientação do Cristo, quando na doutrina espírita nós vamos nos apercebendo que os conceitos que Jesus nos traz são absolutamente terapêuticos, aqui está. Eu saio do meu interesse imediato e vou amar a Deus. Aí, várias perguntas. Como é que eu vou amar alguém que eu não conheço? Como é que eu vou amar alguém que permitiu que eu esteja neste sofrimento ou com esta dificuldade ou os meus? Coloquemos em causa, não tem problema nenhum. Façamos essas perguntas. Mas eu posso vos dizer que depois de conhecer o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, a Gênese, Céu e Inferno, com perguntas e respostas sobre essa nossa passagem para a espiritualidade, nenhum de nós, desde que mergulhe com sinceridade, sem prevenções, que às vezes nós temos muitas, né? Abrir o coração, nós vamos compreender os atributos de Deus. E aí nós já não vamos ter dúvidas de que as nossas dificuldades são mesmo consequências, que necessitamos delas para o nosso desenvolvimento. E que nesse conjunto de leis que se chama providência divina, todos somos beneficiados. Todos. Até nas nossas dores mais atrozes, tudo passa. E quando passar, nós vamos transformar essas experiências nas nossas mais floridas, ou mais floridos momentos da nossa vida. Porque perdurarão e nos dirão o seguinte: com estas dores, eu tive este aprendizado e hoje auxilio quem tem dores semelhantes. E hoje sei que não repetirei o que me fez necessário receber aquelas consequências. E isto nos transforma. Então não é que eu vou ficar feliz porque estou doente, mas vou ter o sentimento de abnegação, compreendendo as leis de Deus, sofrendo e continuando a sofrer aquilo, mas saudável por dentro porque compreendo. E esta é a resposta para quando Jesus nos diz: quem vier após mim, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Não é tome a sua cruz e pare. Não é tome a sua cruz e a destrua. Tome a sua cruz e siga-me. Vem. Não é só Jesus que está conosco. Ele é o nosso guia e modelo. É Deus que está conosco. E quanto mais estivermos com Deus nessa certeza, mais felizes nós seremos, sem sombra de dúvida. Por isso, buscar a Deus, ou amar a Deus sobre todas as coisas, implica que eu o conheço. E aí eu vou me aperceber que um Pai tão amoroso dá-me aquilo que eu necessito. Mesmo em meio à refrega, à luta. Vamos encerrar o nosso encontro. Que Jesus, entre outras coisas, nessas duas afirmações, ainda nos acrescenta uma outra. Não daria para todas. Buscai primeiro as coisas do reino de Deus. As coisas de Deus. Buscai aqui. Todo o resto se vos acrescentará. Buscamos a Deus e encontramos a paz que tanto buscamos. Buscamos as coisas de Deus e Ele nos conforta, porque nos dá a realidade da vida espiritual. As dores das separações, essas vão ficando diluídas no prazer de saber do reencontro, do abraço, do material, vivenciado.
que aquilo que por hoje passamos está a nos transformar em pessoas melhores. Vamos buscar então, hoje de forma diferente, a figura excelsa de Jesus de Nazaré, o meigo e doce Rabi. E vamos conversar com ele. Enquanto isso, os trabalhadores da espiritualidade postam-se ao nosso lado, impõem suas mãos, dirigem energias luminosas para o nosso campo mental, tratando das consequências. E nós buscamos Jesus nesta hora para encontrar o médico para curar as causas. Mestre amado, enquanto teus trabalhadores nos auxiliam, esta chuva de bênçãos em forma de pétalas que se derrama coroa todo o ambiente de uma luz safirina, apaziguante. Deixamos que a tua doce presença, a tua lembrança, nos faça perceber que nosso coração se ilumina. Temos luz interior a irradiar-se. Expandimos essa luz, Jesus, para agradecer-te e rogar em favor daqueles seres que amamos e que se encontram na espiritualidade, vivos, naturalmente vivos, e que neste momento, sem dores, queremos apenas que eles recebam esta luz, pequenina ainda, mas é a nossa luz que produzimos, para todos abraçar. Rogamos, Senhor, que esta luz se estenda para os anônimos, para aqueles que vieram em busca de auxílio nesta casa, nos dois planos da vida onde nos incluímos. E deixamos fluir esta gratidão para envolver todos aqueles que lutam contra o bem. Estão enganados? Não sabem. Sofrem por decisão própria. Mas reconhecemos Jesus que não tem a consciência daquilo que fazem. Sabem, não têm a consciência. Então por eles nós te rogamos, pois que podem ser nossos filhos, ou foram nossos pais, mas somos todos irmãos. Ninguém ficará para trás, Jesus. Que eles sintam o teu convite como nós procuramos senti-lo agora. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Eu vos aliviarei. Vereis que sou manso e humilde de coração. Vereis que meu jugo é suave e que meu fardo é leve. Vem. Repetimos, Jesus, tuas palavras para agradecer-te convite tão amoroso. E como nós pedimos por eles, dizemos-te que nós também aceitamos o teu convite. Assim, encerramos o encontro desta manhã, pacificados, serenos, buscando-te em vida, vivendo na terra, sabendo-te nosso orientador
e conhecendo um pouco mais as nossas responsabilidades e aquilo que nos sustenta. O amor de nosso Pai e a nossa vontade. Muito obrigado, Jesus. Acompanhe-nos de retorno aos nossos lares, abençoando-os ou a qualquer compromisso. Muito obrigado, Senhor.